Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite aqui já virtual. Eu já estava para conversar um pouquinho sobre o Evangelho, a luta da doutrina espírita. Então, a nossa conversa de hoje é titulada Amar e Servir o Próximo em Qualquer Grupo. Então, queria começar perguntando para vocês: quando falamos em amor e servidão, qual é a primeira coisa que lhe vem na mente, que vem à cabeça? Pensei em amor, pensei em servidão. Qual a primeira palavra que vem? E a segunda pergunta é: existe algum exemplo em alguma obra espírita que remeta ao amor e à servidão? Qual é a primeira obra espírita que vocês leem? Qual é a primeira situação em alguma obra da literatura? Será que a gente está realmente tirando as lições das obras espíritas? Ou será que muitas vezes a gente está lendo só por ler? Então, é isso que esse aqui é o pontapé inicial da nossa conversa de hoje. Então, como introdução, eu trouxe aqui um trecho da obra do livro Paulo Estevam, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Muitas vezes a gente passa introdução, muita gente pula introdução, só que todas as obras espíritas têm introduções muito belas, e aqui no Paulo Estevam não é diferente. E quando vocês forem ver aqui esses trechos da introdução, vocês vão ver que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, que é sobre amor, serviço, trabalho, progresso, essa cooperação entre os dois planos, a lei de sociedade, a lei de trabalho e a lei de amor. Basicamente sobre isso que vamos conversar aqui nessa noite de hoje. E aqui o Emmanuel começa: queremos recordar que Paulo recebeu a dádiva santa da visão gloriosa do Mestre, as portas de Damasco. Mas não podemos esquecer a declaração de Jesus, relativa ao sofrimento que o aguardava por amor ao seu nome. Certo é que o inovitável tecelão trazia seu ministério divino, mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? E esse é o primeiro ponto de reflexão. Muitas vezes a gente acha que a gente não tem uma missão, nós temos uma vida simples, mas é na vida simples que nós evoluímos. São essas pequenas missões que nós progredimos. É na família, trabalho, no grupo de amigos, no centro espírita. É nessas relações sociais que vamos trazer o progresso. Então, cada um daqui tem um ministério. Muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso. Os mais exigentes advertirão que Paulo recebeu um apelo divino, mas, na verdade, todos os homens têm a sua vocação pessoal ao serviço de Cristo. O convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil. É interessante essa questão, porque tem uma questão do livro dos Espíritos que fala exatamente sobre isso. Cadê ficar os Espíritos? Todos podem praticar o bem? E os Espíritos respondem sim. Diariamente você tem a oportunidade de praticar o bem. Você só não percebe se estiver cheio de orgulho e de egoísmo. Então, todo dia nós temos essa oportunidade de servir ao Cristo. Todo dia esse convite é feito a nós. Nós podemos mandar uma mensagem amiga, ter uma conversa agradável com o parente, trabalhar nosso trabalho material de uma forma mais alegre, mais amorosa. Então, todo dia as oportunidades são infinitas. E o Emmanuel continua: foi muito mais que um predestinado, foi um realizador, que trabalhou diariamente para a luz. Senhor, que queres que eu faça? Entre ele e Jesus havia um abismo, que o apóstolo soube transpor em descendo de luta, redentor e constante. Isso aqui é interessante, porque nós, muitas vezes, somos extremamente negativos.
como aqui o Emmanuel deixa bem claro, foram decênios de luta redentora e constante. O nosso problema é esse. Muitas vezes nós somos inconstantes, nós somos indisciplinados. Por isso que a nossa trajetória ela demora tanto. E continuando, demonstrar para o exame do quanto nos compete em trabalho próprio, a fim de ir ao encontro de Jesus, é o nosso objetivo. Outra finalidade desse esforço humilde é reconhecer que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade em ação isolada do mundo. Isso aqui, pelo nosso próprio tema, a gente vai ver o quanto isso é importante, que é amar e servir em qualquer plano. Então, o auxílio, ele acontece nos dois planos da vida, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Muitas vezes a gente não consegue perceber. A gente não consegue perceber nem a ajuda do ponto de vista material e muito menos a infinitude de bênçãos que nós recebemos no plano espiritual. E aqui o Emmanuel deixa bem claro que ninguém consegue caminhar sozinho. Ninguém progride isoladamente. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. Isso aqui é interessante porque o próprio título do livro é Paulo de Estevão. A gente vê nos centros espíritas centenas de palestras sobre Paulo de Tarso. E você já viu alguma sobre Estevão? E é interessante que o Emmanuel deixa claro que sem Estevão não haveria Paulo. Então, muitas vezes a gente tem um auxílio invisível. E muitas vezes nós não focamos nisso. E aqui o Emmanuel prossegue. A vida de ambos está entrelaçada com misteriosa beleza. A contribuição de Estevão e de outras personalidades dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação. E para verificar a virtude desse conceito, recordemos que Jesus, cuja misericórdia e poder abrangiu tudo, procurou a companhia de 12 auxiliares, a fim de empreender a renovação do mundo. Aliás, sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Quando eu recebi esse tema, porque assim, como que acontece as palestras? As palestras, os temas, ou são propostos, ou são escolhidos pelo condutor. No caso, esse aqui foi um tema escolhido pela casa. E quando eu recebi esse tema, eu fiz o que qualquer pessoa faz normalmente. Recebeu o tema, joga no YouTube o tema e vê o que aparece. Joga no Google o tema e vê o que aparece. E para minha surpresa, não apareceu absolutamente nada. Então a palestra eu tive que construir do zero. Como eu falei para vocês, a base dela vai ser os pilares da doutrina espírita. E onde é que estão os pilares da doutrina espírita? Estão lá no Livro dos Espíritos, na introdução, no item 6, que Kardec chama os pontos principais da doutrina espírita. E eu vou destacar alguns para vocês. A existência de Deus, Criador do Universo, a reencarnação, a pluralidade dos mundos, a imortalidade da alma, a existência do mundo espiritual, a comunicabilidade dos espíritos, o progresso espiritual e as leis morais. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os pontos 3, 4, 5 e 6. Porque esses são os pontos que vão alicerçar essa relação entre o amor e servidão entre todos os planos da existência. E para a gente apenas recordar, eu trouxe aqui dois conceitos e uma das perguntas mais conhecidas do livro dos Espíritos. Então, o que é a encarnação? O perispírito está enraizado, molécula a molécula no corpo físico, semelhante às raízes de uma planta. Então, na encarnação a gente tem a união do espírito, perispírito e corpo. E na desencarnação acontece que o perispírito se desprende do corpo. Então, na questão 149, Kardec indaga os espíritos. O que sucede à alma no instante da morte?
A resposta é: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartará novamente. Momentaneamente se apartará momentaneamente. Então aqui Kardec deixa bem claro que existem dois planos, uma vida e sucessivas encarnações. Então, o nosso intercâmbio ele não acontece só entre os encarnados, como a maioria das pessoas acham. Acontece entre encarnado, desencarnado e entre os próprios desencarnados. E para a gente entender um pouco isso, a gente tem que lembrar de uma coisa: que Deus é soberanamente justo e bom. É o primeiro pilar que eu trouxe para vocês. Então, se Deus é soberanamente justo e bom, Ele não tem privilegiados. Então, o fatalismo do Espiritismo isso vem aqui, questão 133. Os espíritos que desde o princípio seguiam o caminho do bem têm necessidade da encarnação? E a resposta é: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer só alguns para a felicidade, sem dificuldades e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Então aqui Kardec rechaça aquela ideia de seres criados eternamente para o mal e seres criados perfeitamente para o bem. Todos nós vamos ter o mesmo ponto de partida e o mesmo ponto de chegada. Ponto de partida simples e ignorante, ponto de chegada à perfeição. Esse caminho aqui, quanto tempo vai durar, vai depender de cada um. Mas é um fatalismo nós chegarmos à perfeição relativa. E a questão 803, Kardec pergunta: perante a Deus, são iguais todos os homens? A gente já viu aqui todo mundo mercado simples e ignorante. Todo mundo vai chegar à perfeição. Mas para Deus, todos somos iguais? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. E uma galera ficou lá em cima: não, estou em dúvida, não sei como é que é. Então, bora ver a resposta dos próprios espíritos. Perante Deus são todos iguais? Sim, todos têm o mesmo fim. E Deus faz suas leis para todos. Dizem frequentemente: o sol é luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. E aqui Kardec comenta essa questão. Todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Então, o espírito menos evoluído, o espírito mais simples e ignorante, e o espírito mais puro, para Deus, são iguais. E aqui a gente entra numa questão interessante, que é uma questão filosófica. Qual é o objetivo da encarnação? Beleza, entendi, somos criados simples e ignorantes, vamos chegar à perfeição. E por que eu estou aqui? Isso é uma questão que eles se perguntam. Mas por que eu estou aqui na Terra? Por que eu estou aqui com sua família? Por que eu passo por essa dificuldade? E os Espíritos me responderam: Deus impõe a encarnação com o fim de fazer-nos chegar à perfeição. As encarnações têm também outro objetivo: dar ao Espírito condições que cumpram sua parte na obra da criação, de modo que, concorrendo com a obra geral, ele próprio se adiante. Então aqui os Espíritos falam: olha, seu objetivo é chegar na perfeição. Para você chegar na perfeição, você vai ter que passar por toda essa confusão aqui, os planetas materializados. Então a gente vai passar no mundo primitivo, por expiações, regeneração, uns felizes e uns virtuosos. A gente vai passar por toda essa caminhada e por todas essas dificuldades. E são essas experiências que vamos fazer chegar à perfeição, que é o nosso objetivo. E a questão 167 é bem parecida a essa. Qual o fim objetivado de reencarnação, expiação, melhoramento progressivo da humanidade? Sem isso, onde há justiça? E aqui já entendemos nosso ponto de partida.
vocês. Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todo mundo? E cada um questionar esses espíritos. Por que não otorgou Deus as mesmas aptidões para todos os homens? E a resposta a gente consegue responder isso aqui através das questões anteriores. Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade do que obra, vontade que é o livre-arbítrio. Daí, alguns se aperfeiçoam mais rapidamente que outros, os que lhe dá aptidões diversas. Necessária a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite de desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Então, aqui, Kardec deixa claro: vocês têm uma missão, vocês vão cumprir com a missão de vocês a partir da quantidade de aptidões que vocês mesmos adquiriram, desde o momento da criação até o momento atual. E a partir dessas aptidões, dessas habilidades, esses dons, vocês vão tentando progredir. E ele continua: o que não faz, um faz o outro. Assim, cada um tem seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidário entre si em todos os mundos, necessário se tornem os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes de vós, venham habitar para vos dar o exemplo. Então, aqui, um dos pontos que eu destaquei é ser solidário entre si em todos os mundos. E aqui a gente vai começar a entender como que ocorre esse intercâmbio entre os dois planos. E para isso, eu trouxe a questão mais clássica de todas as palestras espíritas. Influem os espíritos em nosso pensamento, em nossos atos? Quem já decorou essa? Quem já decorou essa? Bora lá. Sim, muito mais do que imaginários, influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. E aqui eu vou trazer essa questão, à primeira vista, ela causa espanto. Mas aqui eu trouxe da obra da Sônia Caldas que esse espanto não deveria ser tão grande. Porque ela diz o seguinte: isso não nos deve causar admiração, pois se analisarmos a questão sobre o aspecto puramente terrestre, chegaremos à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, das quais recebemos influenciações através das ideias que exteriorizam, dos exemplos que nos são dados e também que influenciamos com a nossa personalidade e ponto de vista. Então, nós somos espíritos materializados na matéria, mas nós somos espíritos. Nós influenciamos as pessoas que estão ao nosso redor, da mesma forma que nós recebemos a influência delas. O espírito desencarnado nós é o espírito sem essa veste materializada. Então, da mesma forma, eles vão poder nos influenciar. E é isso que ela traz aqui. Natural, portanto, que ocorra o mesmo os habitantes do mundo espiritual, já que são eles os seres humanos desencarnados, não tendo lugar, pelo simples fato de deixarem o invólucro carnal, a sua maneira de pensar e as características da sua personalidade. Assim, vamos encontrar desde a situação, desde a atuação benéfica de benfeitores e amigos espirituais, que buscam encaminhar-nos para o bem, até os familiares que vêm sem futuro desejam conseguir gerir os membros do seu plano, seja com bons ou maus intentos, bem como aqueles outros a que prejudicamos, com ato de maior ou menor gravidade, nesta ou em outra encarnação, e que nos procuram no tempo e no espaço para cobrar a dívida contra nós. E aqui a Sueli também diz que essa influência acontece com os espíritos desencarnados. Então, os espíritos no plano espiritual
se influenciam, da mesma forma que nós nos influenciamos aqui no corpo encarnados. Então a influenciação ela corre entre encarnado e desencarnado, encarnado e encarnado, desencarnado e desencarnado, e encarnado e desencarnado. Então, o intercâmbio ele é constante. Mas beleza, já entendi. Intercâmbio constante, sintonizamos com aqueles que nos assemelham, mas será como acontece essa simpatia? Será que ela permanece? Será que ela acaba com a morte? E Kardec pergunta: continua existindo, sendo no mundo dos espíritos, a aflição mútua que vocês se consagraram na Terra? A resposta é, sem dúvida, desde que originada da verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causa de ordem física, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que na Terra, porque não se acham subordinados aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Em outras palavras, o que vocês responderam? Se o laço de amor é verdadeiro, ele permanece, depende de permanecer por toda a eternidade. Se o laço de amor ele não é um laço de amor verdadeiro, ele está ligado a apenas interesses materiais, ele se desfaz no momento do desencarne. E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também fala sobre isso. A afeição real de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, curáveis somente são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhe deu origem. As pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Então agora a gente está começando a entender que existe essa cooperação entre os dois planos. E aqui existe uma lei que rege a cooperação entre os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. É a lei de sociedade. E Kardec me perguntar: a vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu utilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E aqui vem uma questão que às vezes muita gente passa, que é: nossa, esse pessoal que convive comigo é tão chato. Por que eu não posso viver sozinho e assim muito melhor? E Kardec responder isso para a gente: é contar a lei da natureza um fundamento absoluto? Sem dúvida, porque por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, o auxílio ele é permanente, ele é eterno. Sem a convivência em sociedade não há progresso. Você precisa do seu chefe para evoluir. Você precisa da sua filha, sua sogra, dos seus parentes, dos seus amigos, porque é nesse convívio que vai trazer aprendizado. É nesse convívio que muitas vezes é dificultoso que vai lhe trazer progresso. Então é impossível evoluir sozinho, porque todo mundo tem algo a ensinar ao outro e algo a aprender com o outro. E a questão do 768 e continuar falando sobre a sociedade. Procurando a sociedade, não fará mais o homem do que obedecer ao sentimento pessoal ou a esse sentimento algum potencial objetivo de ordem mais geral. Os espíritos respondem: o homem tem que progredir. Insuado não seria possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com outros homens. No ensinamento, ele se embrutece e estima. E Kardec me perguntar: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas das outras, se completam para lhe assegurar bem-estar e progresso. Por isso é que precisamos uns dos outros
Os homens foram feitos para viver em sociedade e não em isolamento. E o Emmanuel vem comentar essa questão da vivência em sociedade. O relacionamento humano equilibrado nos impõe regras de convivência social que devem necessariamente estimular a aquisição de valores morais, tendo em vista que um mundo mais áspero representará para o nosso espírito a escola da perfeição, cujos instrumentos corretivos têm direitos em dia. Os companheiros de jornada que habitam conosco, por mais ingratos e passivos, são as nossas oportunidades de materialização do bem, recursos de nossa melhoria e de nossa redenção, e que, bem aproveitados por nosso esforço, podem transformar-nos em heróis. Beleza. Compreendemos aqui a lei de sociedade. Agora a gente vai começar a falar sobre servidão. E quando a gente fala de serviço, a gente liga automaticamente de trabalho. E essa é uma das leis divinas, a lei do trabalho. Kardec dá os espíritos. Porque o trabalho é imposto ao homem? E os espíritos respondem: é uma consequência de sua natureza corporal, é uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. A ajuda de ti mesmo que o céu ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. É interessante isso aqui, porque muitas vezes a gente não valoriza o trabalho que nós temos. E lá tem o Espírito que fala que o trabalho é toda ocupação do culto. Então, o seu trabalho material é uma ocupação útil. O momento que você está estudando é uma ocupação útil. O momento que você vem com o seu espírito ajudar em aula é uma ocupação útil. Será que a gente está aproveitando essa ocupação útil para nos ajudar no progresso? Ou será que a gente está desperdiçando o tempo que Deus nos concedeu? Porque muitas vezes a gente quer que as coisas se resolvam no passo de mágica. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos o mérito pelas nossas vitórias. E lembrando disso, eu lembrei de uma tirinha do Chico Bento. O Chico Bento da véspera da prova. Ah, Pai do céu, faz eu tirar nota boa na prova amanhã. Aí vai lá, Deus, então estuda. Isso aqui é exatamente a visão de nós mesmos. Nós somos extremamente imediatistas. A gente quer que Deus resolva todos os nossos problemas. E como no Evangelho do Espiritismo está essa frase, ajuda-te e o céu te ajudará. Então a gente tem que fazer o nosso trabalho, a gente tem que ter o nosso esforço, independente da situação em que nós estejamos. Então, o convívio social, o trabalho, vão nos transformar em pessoas melhores. E é interessante isso, porque na primeira obra espírita complementar, que as pessoas leem, é o Nosso Lar. E lá tem uma lição sobre isso, sobre a questão da interação entre dois planos e sobre a questão do aproveitamento do tempo. É só a gente pensar na família do André Luiz. A família do André Luiz. O André Luiz, ele é médico, renomado, médico importante, uma alta figura na sociedade. O pai do André Luiz, ele era um grande comerciante. E a mãe do André Luiz era uma simples dona de casa. E quando a gente olha essas três figuras e a gente vê o que acontece no plano espiritual com eles, a gente vê quem realmente aproveitou as oportunidades, quem realmente aproveitou o convívio familiar e quem realmente progrediu mais. O André Luiz foi para as zonas ruralinas. O pai do André Luiz
foi uma situação muito pior. E a mãe do Gabriel, aquela dona de casa, foi para as esferas superiores. Então aqui a gente já vê o quanto nós desperdiçamos oportunidades. E é interessante isso aqui, porque com nossa conversa sobre amor e servidão, lá no final do livro a gente vê que aquela mãe que estava nas esferas superiores, ela decidiu voltar com o marido e com as duas concubinas. Então, esse é um grande exemplo de amor e servidão ao Cristo. Então, aqui a gente vê quando ela estava falando: olha, eu não fui uma pessoa ruim, mas eu não aproveitei as oportunidades. Eu era extremamente imediatista. Não aproveitou os filhos, não aproveitou a esposa, não aproveitou o trabalho. Dedicou, esqueceu de dedicar-se à família. Então, é incontestável que ele havia perdido excelentes oportunidades na terra. Recordar os 15 anos na medicina, sentindo certo vazio no coração. Quantos de nós poderíamos evitar o caminho da amargura com o preparo dos cantos interiores do coração? Buscai a verdade, antes que a verdade nos surpreenda. Suai agora, para não chorar depois. A ausência do autodomínio, a inadvertência do trato dos semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziram frequentemente a esfera dos seres doentes inferiores. O tempo para a tarefa, que a ele foi confinada pelas maiores da espiritualidade, foi desperdiçado, e as reservas do corpo físico foram gastas, com o excesso de alimentação, as bebidas alcoólicas, e a sífilis devorou-lhe as energias essenciais. O auxílio está presente a todo momento, as oportunidades estão aí. Só que, como foi dito, nós temos que ter o mérito da conquista. Então a gente tem que se esforçar. Então os Espíritos não fazem o trabalho que nos compete. Eles amparam, orientam, servem e amam, pois o amor de Cristo é ininterrupto, dinâmico e intenso. E agora minha filha não pôde estar presente, ela estava em febre, mas ela vai perguntar para vocês. A codificação de Evangelho Espírita fala algo sobre amor e servidão. E aqui a gente tem que recordar a questão bielocínio. Qual é o tipo perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? E a resposta é bem simples: Jesus. Então, quem é o guia? É a pessoa que dá a direção. Quem é o modelo? É aquela pessoa que a gente tem que copiar. Então, nada melhor para seguir e copiar, a gente tem que conhecer. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas passagens do Evangelho que tratam de amor e servidão. Mas antes disso, eu fiz uma analogia sobre o Evangelho. Então, Jesus é o nosso regente, pensando em uma orquestra. O Evangelho é a partitura. Nós somos os músicos, os instrumentos são nossos dons. Então, nós vivemos em uma grande orquestra. Então, todo mundo tem que auxiliar o outro, tendo como esse modelo, esse guia, Jesus e o Evangelho, que é o nosso regente e a partitura. Então, à medida que cada um vai aprendendo novos instrumentos, aprendendo novas habilidades, vai passando o conhecimento para frente. E não adianta a gente tentar evoluir sozinho, porque se uma pessoa mesmo está com o instrumento desafinado, ou não está cantando bem, isso vai prejudicar toda a orquestra. É por isso que a gente vive em sociedade, para que aconteça esse auxílio mútuo, e cada um coopere na medida das suas capacidades. E aqui são algumas passagens que falam sobre amor e sobre servidão. Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 34, indagam a Jesus: Mestre, qual é o mandamento maior da lei? Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento. E aqui temos o segundo:
semelhante a isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei dos profetas se acha contidos em 2 mandamentos. E aqui em Lucas é algo bem semelhante. O mestre pergunta: o que preciso fazer para entrar na vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lei? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, em todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Sobre a servidão, desde o Antigo Testamento, existe a figura do Messias como o servo. E Jesus veio cumprir essa profecia. Então, lá em Lucas, Jesus diz: entre vós sou como aquele que serve. Todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente começa a falar sobre a questão do amor, já que a nossa conversa é sobre amor e servidão. E lá a gente tem no capítulo intitulado ao próximo com a si mesmo, um título chamado o maior mandamento maior mandamento. E o Espírito Lázaro diz: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que este é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. O espírito precisa ser motivado, como um campo. Toda a riqueza futura depende do amor atual. Que vós grangerais muito mais que os bens terrenos, é a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, 1862. E aqui, Kardec continua: para praticar a lei de amor, tal como Deus entende, preciso se faz, chegueis passo a passo, como a todos os nossos irmãos, indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumpliciar. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito, porque é ela que podia matar o comunismo. Qualquer que seja a forma sobre que se apresente, dado que além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Vocês já pararam para pensar, para quem tem preconceito com outras religiões, que a probabilidade de vocês nascerem em um berço espírita é mínima? É só você fazer o cálculo. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Beleza. Aí você pega a quantidade. O Brasil é o maior país espírita do mundo. Você vai lá e pega a população brasileira, 200 milhões. Não, 7 bilhões, 200 milhões. Desses 200 milhões, existe um percentual bem pequeno de espíritos. 2%, 3%. Então, a probabilidade de você nascer espírita de novo é mínima. Então, será que eu estou tentando trabalhar em mim mesmo essa diminuição de preconceito com outras vertentes religiosas? Ou será que eu ainda acho que o espiritismo é a melhor coisa do mundo? Porque provavelmente na próxima encarnação você não vai nascer espírita. Será que esse preconceito que eu tenho com outras visões de mundo está diminuindo? Será que o espiritismo está contribuindo algo para isso? Resposta individual. E Kardec comenta, na tradição científica, comenta a questão 8 do livro dos Espíritos falando sobre amor. Amai-vos uns aos outros em todas as leis. Eis toda a lei. Lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos.
O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Não esqueçais nunca que o Espírito, qualquer que seja os graus do seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado em um superior, que o guia e o aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem o dever de cumprir esses mesmos deveres. Então aqui a gente vê o Espírito São Vicente falando sobre a lei de sociedade, sobre a lei de trabalho e sobre a lei de amor. Então, essa contribuição ela é incessante entre todos os planos, não só entre encarnado e encarnado. E aqui, na questão 866, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? A benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E aqui Kardec comenta essa questão. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros. Nesse final de ano é um momento de reflexão, e aí eu questiono isso para vocês. Será que eu estou sendo benevolente com os outros? Quando alguém erra, será que eu sou indulgente com aquele defeito? Será que quando alguém me ofende, eu perdoo aquela ofensa? Ao longo desse ano, consegui verificar alguma melhoria em algum desses aspectos dentro da minha vida? Mesmo que seja uma melhoria pequena, consegui verificar, eu estou me esforçando para isso. Porque, como Jesus traz, o amor é um fundamento maior e a caridade é um fundamento do amor. E aqui no livro Boa Nova, Humberto de Campos trazia uma lição sobre a questão da fidelidade a Deus. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. André inquiriu Jesus: Mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Ouve, replicou o Senhor: nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariado e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito do serviço. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os teus ouvidos. Se ficares mudo, toma a si mesmo a charrua, varrendo-te das tuas mãos. Ainda que ficares privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, podereis servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade e nos conduzirá ao amor dos amores. Esse trecho do Humberto de Campos seria aquela questão que eu falei, que todo mundo pode praticar o bem, diariamente. E aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Protetor diz: se tendes o amor, possui tudo que há de desejado na terra, possui preciosa pérola. E o Hamed, no livro As Dores da Alma, diz o seguinte: talvez não entendamos de imediato nosso papel na vida, mas podemos ter certeza de que todos somos importantes. A todos e fomos convocados a dar nossa contribuição no universo. Todos somos criados para contribuir coletivamente no mundo e para usar as possibilidades de nossa singularidade. Para tudo há um sentido e uma explicação no universo. Sempre estará implícita uma mensagem proveitosa para nosso progresso espiritual. Muitas vezes, porém, de
forma inarticulada e silenciosa. Nos últimos anos eu passei a ler muita historinha infantil para minha filha. E toda história infantil termina com a moral da história. Será que nos momentos de dificuldade, nos momentos de alegria, eu paro para analisar qual é a moral da história? O que aquela experiência traz de bom para mim? O que aquilo ali trouxe de aprendizado? Porque se eu nunca parar para refletir, como é que eu vou ver se estou cometendo algo de errado ou algo de bom, como nos ensinos do Agostinho? E o Valério continua. Se bem entendermos, no entanto, as verdadeiras intenções das lições a nós apresentadas, retiraremos tesouros imensos de progresso e amadurecimento espiritual. As dificuldades que a vida nos apresenta têm sempre um caráter educativo, mesmo que as vejamos agora como castigo ou punição. Mais tarde tomaremos consciência de que eram unicamente produtos do nosso limitado estado de compreensão e discernimento evolutivo. Descobrir a vida como um todo será sempre um constante processo de trabalho dos homens. Efetivamente, a vida é trabalho e movimento. E para fazer o nosso aprendizado evolutivo, há um certo tempo de gestação, se assim podemos dizer. Na vida, nada está perdido. Aliás, existe a época certa para cada um saber o que é preciso para se desenvolver. Deus não espera que você se torne perfeito para fazer o que tem que fazer, pois sabe que é fazendo o que tem que fazer que você se torna perfeito. A encarnação é um meio. As maiores e mais famosas viagens iniciam no passo. Esforcemos fazer o melhor ao nosso alcance, desde agora, e a perfeição será um dia preciosa fonte de bênção, descortinando o luminoso porvir. E já agora, caminhando no fim, eu trouxe uma mensagem do Emmanuel, intitulada Quem serve prossegue. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações, não sabe agir sozinha em situação alguma. Quem aprende a servir com tudo, sabe reduzir todo o embaraço da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendi do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto o companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desce delas o benefício de todos até o seu fim da luta. Se há mais alegria em dar do que receber, há muito mais felicidade em servir do que ser servido. Quem serve, prossegue. E aí eu vejo com vocês, será que eu sou a pessoa que só quer ser servida? Ou será que eu sou essa pessoa que já tem a iniciativa de servir? O que eu preciso mudar para ser um servidor, como Jesus é, já que ele nosso guia e modelo? O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso mudar nesse ano que está vindo? A grandeza do amor repousa invariavelmente na conjugação do verbo servir. Sem atividade incessante do bem, não conseguiremos derramar os valores do coração. A própria natureza é um livro aberto nesse sentido. Tudo em torno de nós é um canto de trabalho e doação da eterna bondade que se evidencia no mundo, de mil modos diferentes em cada instante de nossa vida. Forças de Deus, amparando a humanidade, ajudam em silêncio, sem retribuição, sem queixa. Tudo porque o divino amor é devotador, carinho, providência e agregação. Se deseja partilhar o conceito das bênçãos divinas, ama e serve, sem cogitar de ser amado e sem a expectação de ver servido. Quem ama realmente nada pede, nada reclama, nada exige, nada procura, senão a alegria do objeto amado, para que o amor se estenda a multiplicar-se soberano e fim. Enquanto aguarda a compreensão dos outros, o teu amor experimenta inquietante aproximação do egoísmo.
ama simplesmente, ajuda sem paga, dá sem reclamação, auxilia sem exigência. E servindo cada vez mais, será um dia surpreendido em pleno campo de trabalho pelo divino servidor, que te converterá com a luz em nova luz para a terra e para os céus. Então, pessoal, a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês era essa. Amar e servir são essenciais para o nosso desenvolvimento. O auxílio sempre está aí, seja de encarnados ou desencarnados. E que nós saibamos aproveitar essa oportunidade, amando e servindo sempre. Agora, eu queria fazer outra pergunta para vocês, eu prometo que essa é a última. Aí vocês se lembram de mim. Quem aí já assistiu o filme Interestelar? Levanta a mão. Meu Deus, vocês não assistiram Interestelar. Interestelar é um filme ganhador de Oscar, em 2014. É um filme de ficção científica que ele é fielmente, tem uma fidelidade à física. Então a gente vai ver lá efeitos da física que realmente são fiéis. Mas o filme tem 3 horas de duração, mas é muito bom. Então quem não assistiu, eu recomendo. Mas apesar do filme tratar sobre física, a lição principal do filme não é sobre física. A lição principal do filme é sobre amor. E já no finalzinho do filme, a personagem principal tem a seguinte frase: o amor não é algo que inventamos, é perceptível e poderoso. Precisa significar algo. O amor é a única coisa capaz de transcender as dimensões do tempo e do espaço. Então, o amor é o sentimento mais forte que nos une. E é interessante isso, porque muitas vezes a gente não tem a compreensão do quanto nós somos amados. Muitas vezes, até mesmo em palestras espíritas, a gente pensa, olha, influência espiritual, mas a gente pensa só no obsessor. Mas você já parou para pensar a quantidade de mães, de filhos, de amigos que nós tivemos ao longo das sucessivas reencarnações que nós tivemos? Então, todas as pessoas, elas nos amam, querem o nosso bem, estão ali nos auxiliando. Então, o amor e a servidão são contínuos, são eternos. E esse laço de amor é o que nos une. Então, continuemos amando, trabalhando e servindo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, pessoal. Boa noite. Gratidão.